Olá, meus irmãos, boa noite. Graça e paz da parte do Senhor. Vamos iniciar esse momento orando, meus irmãos, para que o Senhor possa nos abençoar e nos guardar nesta noite. Pai, nós te louvamos. Eu me entrego diante de ti, ó Deus, com toda a minha vida, com toda a minha fé, crendo que o Senhor é quem sustenta as nossas vidas e quem nos dá alento. Guarda-nos nessa noite. Guarda o coração daqueles que estão ouvindo esta mensagem para a glória do teu nome. Amém. Meus irmãos, estamos entrando no mês de junho, mas o mês de maio me chamou muito a atenção. Primeiro, porque quase todas as igrejas presbiterianas celebram o mês da família. Na segunda semana do mês de maio de todos os anos, se comemora o Dia das Mães. Mas quantas mães neste ano não puderam abraçar os seus filhos? Quantos filhos não puderam ter a presença das vossas mães porque foram tragados pela morte durante o último período? O que dizer, meus irmãos, de quase 470 mil mortes causadas pelo Covid? O que dizer, segundo o IBGE, das 14 milhões de pessoas que estão desempregadas? Dos 10 milhões de pessoas que estão passando por insuficiência alimentar? Estamos em crise. Fome. A fome tem batido a porta das pessoas, das famílias brasileiras. Mas não só isso. O que dizer das 45 mil crianças que se tornaram órfãos de pai e mãe neste último ano, segundo o IPEA? Uma grande crise está instaurada, principalmente nas famílias. A igreja não pode fechar os olhos em relação a isso. Eu queria nesta noite trabalhar com os irmãos o livro de Ruth, primeiro capítulo de Ruth, que fala de perdas, que fala de desesperança, que fala de falta de direção, de desamparo, de tristeza, mas que o final dessa história é um final surpreendente, porque ela traz a consolidação da esperança de quem coloca o seu coração e o seu foco no Senhor. Uma primeira lição que eu gostaria de trazer na noite de hoje é que toda perda, ela gera luto. Toda perda gera luto. Vemos aqui logo no início do capítulo que Elimeleque, pai de família, sai da terra de Belém, da terra do pão, onde deveria ter alimento, e vem para Moabe, uma terra estrangeira, à busca de pão, à busca de alimento, à busca de vida para sua família. Ao sair da sua terra, que estava em crise, a nação estava em crise, e vir na tentativa de buscar alimento e vida para sua família, e acaba se encontrando com a morte. Não só isso. Seus filhos, após se casarem com mulheres moabitas, Orfa e Ruth, também vêm a falecer. O texto vai nos dizer que houve choro. E no momento da perda, irmãos, é necessário chorar. Todo luto gera perda. E o luto gera sentimentos dentro de nós que causam desespero e dor, falta de direção, falta de diretriz. Nos trazem sentimentos que fazem com que a nossa tristeza seja infinita e não caiba dentro de nós. O luto muitas vezes traz
Culpa por ter dito que amávamos e não dissemos. Culpa, às vezes, por podido ter feito algo a mais dentro do emprego que você estava e por isso você acha que você foi desligado. O luto gera estresse. Imagine você e eu tendo que entregar uma notícia de luto a um parente, a uma esposa, a um marido, a um filho. São muitos sentimentos. Mas esse sentimento também grita dentro de nós. Grita para que nós possamos encontrar em alguém uma esperança. Talvez eu e você estejamos passando por esse momento de perda. Perda de esperança. Perda de diretrizes. Esteja desanimado da vida. E todos esses sentimentos fazem com que, às vezes, nós esquecemos daquilo que o Senhor nos disse. Às vezes nos esquecemos do que o próprio Deus disse à nação de Israel, através do profeta Isaías. Ainda que uma mãe esqueça de amamentar o seu filho, ainda que uma mãe esqueça de tratar a quem ela deu vida, Deus responde, eu nunca me esquecerei de vós. É no momento de perda, é no momento de dor, que nós temos a oportunidade de nos lembrar, apesar dos nossos sentimentos, que existe um Deus que não se esquece, que nunca se esquece da situação em que nós estamos passando. Mas da mesma forma que nós passamos pela dor do luto e da perda, existe um momento, meus irmãos, que na perda nós somos colocados diante da razão e da fé. Razão e fé andam juntos, mas existe um momento em que nós devemos divorciar a razão, os nossos sentimentos da fé. É preciso fazer essa separação. O texto vai nos mostrar que por 2 vezes Noemi insiste com as suas noras de retornarem à terra de Moabe. Na primeira vez, as duas choram em alta voz e assim assumem continuar caminhando com Noemi. No entanto, na segunda vez, Orfa não aguenta a pressão, não aguenta a possibilidade de passar por sentimentos desastrosos e resolve colocar a sua esperança nos seus deuses, na sua terra, no seu próprio intelecto, porque ela achava que a segurança poderia estar nela. Mas Ruth não. Ruth caminha firme. Ruth está diante de uma promessa em que Deus havia se lembrado de Israel e havia dado pão. Meus irmãos, diante de tanta luta que nós passamos, de tanta dor, chegará um momento em que nós escolheremos ou nos entregar aos nossos sentimentos, ou resolver levantar a nossa cabeça e continuar caminhando rumo a quem pode nos dar esperança. Ou nós nos entregamos aos nossos sentimentos, ou nós confiamos no Deus de Israel, que entrega pão, que entrega vida. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16, 18 vai dizer: por isso não desanimamos, pelo contrário,
Mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem. Porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Da mesma forma que a perda ela gera luto, gera dor. Da mesma forma em que neste momento nós devemos nos divorciar da razão e da fé. É nas perdas que nós temos a oportunidade de ter a nossa esperança forjada no Senhor. Ruth é tipicamente uma mulher que não merecia nada, mas recebeu tudo. Ela era moabita. E se nós nos lembrarmos da origem de Moabe, nós vamos ver que os moabitas eram filhos do pecado. A origem é o incesto de Ló com suas filhas. Lá em Gênesis capítulo 19. Aonde nascem Amon e Moabe. Em Deuteronômio nós vemos Deus proibindo a congregação dos moabitas junto a Israel. Então os moabitas é um povo que não tinha direito à herança, não tinha direito às promessas de Deus, não tinha direito tudo aquilo que o próprio Deus havia proclamado para Israel. Mas Ruth, através da sua confissão, da mais bela confissão deste livro, ela coloca a sua confiança em quem poderia te dar sustento, suprimento, vida. Não foi em Boaz que ela colocou a sua confiança, que foi o seu marido no decorrer deste livro, mas foi em Deus. Noemi, o teu povo será o meu povo e o seu Deus será o meu Deus. Apesar de no momento você não estar acreditando muito mais no seu Deus, achando que ele não te ouve, porque ela vai dizer no versículo 21, Noemi vai dizer: ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre, porque pois me chamareis Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim, o Todo-Poderoso, me tem afligido? Mesmo que Noemi, Ruth estava dizendo para ela, mesmo que você não consiga acreditar no seu Deus, eu vou crer no seu Deus. E essa confiança pode forjar as esperanças através das experiências que Ruth começara a ter. Ruth começou a ter suprimento nos campos de Boaz. Deus providenciou um marido judeu, inseriu Ruth graciosamente dentro da herança de Israel, dentro da congregação de Israel, dentro da vida de Israel. Ruth não só recebeu provimento, suprimento, Ruth recebeu um marido. E esse marido lhe deu descendência, lhe deu futuro, lhe deu abrigo, lhe deu segurança. Isso me faz lembrar, meus irmãos, que apesar de tantas perdas que nós passamos, nós temos a oportunidade de colocar a nossa confiança no Senhor. Sem negar os nossos problemas, sem negar a nossa dor, sem negar os nossos sentimentos, mas devemos levantar as nossas cabeças e olhar para o alto, buscar refúgio no alto da montanha. Isso me faz lembrar de Abacuque, capítulo 3. Talvez você conheça esse versículo decora. A minha cabeça não é muito boa, eu não sou muito bom de decorar versículo. Mas o versículo diz o seguinte,
capítulo 3, 17 de Abacuque. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Todavia, ainda que as circunstâncias estejam difíceis, ainda que a gente não consiga ver luz no fim do túnel, todavia, eu me alegrarei no Senhor, o Deus da minha salvação. Aqui ele não está dizendo salvação de alma. Aqui ele está dizendo sobre resgate. Sobre que, mesmo que as coisas estejam difíceis na sua caminhada, Ele é o Deus que te resgata, que te sustenta, que te traz vida. Mas por que a alegria de Abacuque era essa? Porque ele vai dizer que Deus faz os nossos pés como o da corça. A corça é um animal rápido, meus irmãos. Muito rápido. Chega a correr 100 km por hora. Só pede para o guepardo. E Deus fez a anatomia das suas patas com que ela pudesse subir altas montanhas, às vezes até picos de 90 graus. E por que isso? Porque no verão, quando ela exalava, sua pele exalava um cheiro, ela atraía os predadores. E para fugir, ela corria e subia altas montanhas na fuga dos predadores. E lá no alto, ela encontrava água e refrigério. Eu não sei qual é a montanha que está diante de você. Eu não sei qual é a dificuldade daquilo que você tem perdido. Mas Deus te dá pernas fortes e rápidas para subir a montanha e encontrar refrigério e segurança. Deus não promete arrancar as montanhas das nossas vidas. Mas Deus nos promete entregar pernas fortes e rápidas para que lá no alto nós encontremos refrigério e segurança. Existe um hino no nosso inário, número 108. E quem escreveu esse hino transformou e ainda vem transformando, através dessa canção, muitas vidas. Harold Spafford, o empresário em Chicago, que havia comprado uma grande propriedade de terra, mas por um acidente, essa propriedade é completamente tomada pelo fogo. E de quebra, naquele mesmo ano, ele perde um filho. Compungido pela perda, pressionado pela tristeza, ele resolve viajar com a sua família, com o restante da sua família, sua mulher e suas 4 filhas. E vão para a Inglaterra. Depois de algum tempo lá, eles resolvem voltar a Chicago. E por alguns compromissos que ele tinha ali na Inglaterra, ele então coloca as suas filhas e sua esposa dentro de um navio, diz para ela, vão na frente e eu vou na sequência, preciso resolver algumas coisas aqui. E 15 minutos após esse navio ter partido, ele colide com um veleiro. E quando a sua esposa chega no destino, ela manda um telegrama para Harold Spafford. Salva, porém só. Imediatamente, ele entra dentro de um navio e retorna para Chicago. E quando chega próximo do local onde havia acontecido o acidente, um marinheiro chama ele e diz, foi mais ou menos aqui que as suas filhas morreram. Ele vai para a cabine
escreve uma das maiores e mais belas canções que nós temos nos dias de hoje, através do seu testemunho. Diz assim: se paz a mais doce me deras gozar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Harold Spafford sabia em quem colocar a sua segurança. E se tem alguém que conhece de perdas, de dor, se tem alguém que pode nos sustentar nos momentos mais difíceis, essa pessoa é Jesus. Ele saiu da sua segurança divina, veio para esta terra para ser traído, cuspido, açoitado, morto. Jesus disse, diante de tanta aflição, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Mas Deus deu pernas fortes e rápidas a Jesus. E lá no monte, ele foi crucificado por mim e por você. Jesus é a nossa esperança. Jesus é quem conhece a nossa essência. E que apesar de toda a luta, de toda a perda, nós podemos ter a confiança de que Jesus é a esperança para as nossas vidas. Podemos até rejeitá-lo, dando um beijo na sua face, assim como Judas fez. Mas podemos também levantar a nossa cabeça e continuar acreditando que o próprio Jesus, esteja onde você estiver, está batendo a sua porta para lhe entregar esperança. Quando estamos no luto, meus irmãos, podemos ter a certeza de que Deus não se esquece de nós. Não podemos negligenciar os nossos sentimentos e a nossa razão. Mas em Deus temos a esperança nas tribulações. Somos constantemente moldados e forjados pelas circunstâncias em Deus, que é a nossa força, que é o nosso refúgio. Que Deus nos abençoe. Que Deus derrame sobre nós a tua graça. Em nome de Jesus. Amém.